Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, terça-feira, nossa reflexão está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1, 2 e 3. Deuteronômio 28, versículos 1, 2 e 3. E eles dizem o seguinte: E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Amém. Bom, meus queridos, explorando um pouquinho mais o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés. Ontem nós falamos também sobre o livro de Deuteronômio. Ontem foi aquela conversa de Deus com Moisés, onde Deus, assim, a gente sente que Deus está chateado, porque ele diz, puxa, por que eles não me obedecem, por que eles não seguem meus mandamentos, eu derramaria bênçãos na vida deles para sempre, para eles e para a descendência para sempre. E aqui é como se fosse uma continuação daquela conversa. Aqui é Deus dizendo também, através de Moisés, isso, que se você ouvir a voz de Deus e obedecer aos mandamentos de Deus, as bênçãos cairão sobre você. Aqui, se a gente continuar lendo, o capítulo 28, ele vai descrever todas as bênçãos, É até o versículo 14, então é do 1 ao 14, ele vai destrinchando as bênçãos, Por exemplo, versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então ele vai descrevendo, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, no fruto da sua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Ou seja, as coisas só vão dar certo, só bênçãos, se obedecermos aos mandamentos, se temermos a Deus. Então, mais uma vez, queridos, mais uma vez, o poder de escolha, mais uma vez, Ontem nós falamos sobre isso também, Deus estava ali, caramba, puxa, por que eles não me obedecem, Que bom seria se eles me obedecessem, Eu daria bênçãos para sempre a eles e a descendência deles. E aqui, Deus explicando essas bênçãos, Eu separei só, o 28, versículos 1, 2, 3, que aqui, do modo geral, ele diz isso, Se a gente ouvir, obedecer, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Daí o versículo 3, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, não importa onde você esteja, não importa qual o seu trabalho, você será abençoado, Tudo dará certo, tudo dará frutos, Ou seja, Deus, cumprindo o que Ele prometeu, Então, se você, se eu, se nós obedecermos a Deus, tomarmos o cuidado de cumprir todos os seus mandamentos, levando uma vida reta, uma vida santa, as bênçãos recairão sobre nós.
e sobre nossa família. É difícil, José, levar uma vida assim, reta, plena, desculpa, santa, é difícil sim, é difícil. Mas é impossível, José? Não, impossível não é. É difícil, mas não é impossível. Ainda mais no mundo de hoje, com todos esses valores invertidos, todas essas tentações, né? O inimigo, né? Ao redor nosso, procurando uma brecha para nos afetar, para nos atingir. É difícil, é muito difícil, eu diria até, mas não é impossível. É questão de escolha, né? Então, é questão de posicionamento. Eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, aconteça o que acontecer, eu sou grato a Deus por tudo que Ele já fez na minha vida, né? Como diz a própria Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor, então eu sou grato a tudo que aconteceu na minha vida até aqui, porque é Deus no controle, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, tudo que vier, tudo que acontecer, é Deus trabalhando na minha vida, é Deus me usando, é Deus cumprindo o propósito que Ele tem, né, para a minha vida. Então eu estou aqui entregue, inteiramente entregue, estou aqui inteiramente ao dispor do Senhor, meu Pai, me usa. Né? Então é esse posicionamento que nós temos que ter, né? E as coisas daí funcionarão, as coisas darão certo, as coisas fluirão da melhor maneira possível. Por quê? Porque é Deus trabalhando na nossa vida. E quando Deus trabalha na nossa vida, não há desemprego, não ficamos sós, não ficamos desamparados. Por quê? Porque é Deus. Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é cuidadoso, Deus nos ama e Ele trabalha para que a gente tenha uma vida reta, uma vida plena, uma vida santa, mas nós precisamos, né, aceitar isso, nós precisamos principalmente acreditar nisso, nós precisamos ser gratos por isso, nós precisamos acreditar, confiar que Deus nos ama, que Deus está no controle, que as bênçãos de Deus recairão sobre nós, sobre nossa descendência, quando a gente obedece, quando a gente teme, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, sempre, 24 horas por dia, sempre Deus em primeiro lugar. Eu trabalho para agradar a Deus, eu vivo para agradar a Deus. Até vocês, né, quem me segue no Instagram, no Facebook, há dias eu tenho posto essa frase, né? Vivendo para agradar a Deus, né? Grato a tudo que Deus fez, a tudo que Deus faz e a tudo que Deus ainda fará, né? Sermos gratos mesmo sabendo que não vai acontecer, né? Mas eu sou grato por quê? Porque é Deus que controla a minha vida está nas mãos de Deus. Então, tudo que acontecer, eu sou grato, eu serei grato sempre, 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 mesmo sem saber, né? Por quê? Porque a gente vive pela fé, não pelo que a gente vê. Então, eu sou grato por tudo. Por quê? Porque é Deus que controla a minha vida. Tá bom, queridos? Então, que a gente pense nisso, reflita sobre isso nessa terça-feira e que a gente confie. Temos que ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida plena. Por quê? Porque Deus quer assim, porque vivemos para agradar a Deus e porque somos filhos de Deus e somos sal da terra, somos exemplo, somos luz na escuridão. Então, nossa vida tem que ser coerente com essa condição nossa de filhos de Deus. Tá bom, queridos? Que a vergonha de falar de Deus nunca apareça, que a vergonha de propagar as coisas de Deus, de falar sobre Deus, seja sempre, sempre acabada, inibida, nada de vergonha, falemos de Deus, né? Deixemos que Deus cuide da nossa vida e que a gente espalhe as maravilhas que Deus faz na nossa vida, hoje e sempre. Por quê? Porque amamos a Deus, vivemos para Deus e somos muito mais do que vencedores quando estamos conectados com Deus, quando obedecemos a Deus,
quando vivemos para agradar a Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos de Deus e nos aproximarmos da salvação e levarmos uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrade ao nosso Pai 24 horas por dia. Por quê? Porque somos filhos de Deus, somos gratos por tudo que Deus faz e queremos espalhar a vontade de Deus, espalhar o amor de Deus, espalhar o Evangelho de Deus a todos que nos ouvem e que sejamos sempre exemplos para Deus, exemplos para outras pessoas, que as pessoas olhem para nós e pensem, puxa, por que o José é daquele jeito? Por que, né, que o Robson é daquele jeito? Por que a Maria é daquele jeito? O que eles têm de diferente? Que nós temos diferente é Deus na nossa vida. Então, que as pessoas saibam disso, que a gente divulgue isso e que a gente viva isso, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, uma terça-feira repleta de bênçãos e milagres a todos. Sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que a gente deixe que Deus cuide em nome de Jesus. E é Deus cuidando de tudo e de todos, hoje e sempre. Me perdoe, passei dos 10 minutos hoje, me empolguei. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos. Fiquem com Deus.